Serrão? CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Saudações, meus amigos da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 101º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiência e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, cidades inteligentes e sustentáveis. Nosso convidado, Júlio César Figueiredo, atualmente ocupa o cargo de inspetor superintendente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, onde também exerce a função de diretor de trânsito. Ao longo de 37 anos de dedicação à instituição, teve a oportunidade de trilhar uma trajetória ascendente, galgando todos os postos da carreira e atuando em áreas estratégicas para a corporação. Sua trajetória na GCM é marcada por experiências diversas e enriquecedoras. Foi adjunto da Superintendência de Planejamento, responsável pela divisão de trânsito e coordenador pedagógico do Centro de Formação em Segurança Urbana, onde liderou a formação continuada de 6.350 servidores. Com 34 anos de experiência na formação de agentes de segurança pública municipal, teve a oportunidade de ministrar diversos cursos na Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, e também coordenou o ensino no Centro de Formação da GCM. Nesse período, o Júlio Figueiredo buscou reestruturar o processo pedagógico e acadêmico, visando ao reconhecimento do curso de Gestão de Segurança Urbana pelo Ministério da Educação, o MEC. Um marco importante dessa gestão foi a implementação da certificação ISO 9000 no Centro de Formação, que acabou reconhecida pela Fundação Vanzolini em 2012 e revalidada com louvor em 2013. Sua trajetória na área de trânsito teve início em 1993, como diretor-geral do Centro de Formação de Condutores da GCM. Paralelamente, atuou como educador no Detran São Paulo, ministrando cursos de formação e formando instrutores, examinadores e diretores. Atualmente, além das funções na GCM, exerce o cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa em Segurança Urbana e das Dinâmicas da Violência, atuando como consultor e educador na área de gestão escolar e implementação de cursos educacionais. É doutorando em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, nosso tema de hoje, pela Universidade 9 de Julho. Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo, especialista em docência no ensino superior pela Universidade 9 de Julho, legislação educacional, educação profissional e tecnológica e gestão escolar pela Faculdade Campos Elíseos. Também conosco essa noite, nosso sempre marcante Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da CoSecurity. Então, é com essa dupla que a gente vai tocar o programa de hoje e eu já vou direto perguntando ao Figueiredo. Figueiredo, me fala dessa sua experiência aí na Guarda Municipal. É muito tempo de carreira, hein? Me conta aí como é que foi isso. Como é que você entrou para a Guarda Municipal? Como é que você teve essa ideia? O que é que te levou para essa área? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Minha carreira na Guarda Civil começou com o Jânio Quadros, né? Meu tio tinha um relacionamento muito próximo dele. Eu vim em São Paulo, eu estava em São Paulo na época, e ele me levou para conhecer Jânio Quadros. Olha Jânio só. Quadros, fui ser motorista do Jânio Quadros, segurança e motorista do Jânio Quadros. Primeira função então, sua foi essa? Já começou, já estreou assim? Já estreei assim. Eu tive a possibilidade de trabalhar com Paulo Freire, com Maluf. Então, diretamente, eu acabei trabalhando com vários políticos reconhecidos da época, né?
E eu Sim. comecei minha trajetória de trânsito na Guarda em 93, quando precisava de uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento na área de trânsito para ser o diretor da autoescola da Guarda, né, que hoje é conhecido como Centro de Formação. E Uhum. aí esse tema apaixonante foi minha vida inteira, né? E, Pô, que em legal. paralelo, acabei trabalhando no Centro de Formação e aí minha vocação educacional acabou indo para esse lado e aí juntou-se tudo, ficou uma coisa legal. Pô, que E, interessante, que bom, que bacana isso, né? Você tem uma linha, uma carreira pública bastante interessante. A gente vai falar também sobre essa questão de trânsito, até porque ela é fundamental para o que a gente vai tratar hoje. O que você define como cidades inteligentes e sustentáveis? O que seria uma cidade inteligente e sustentável? São Paulo está perto ou ainda vai ter que fazer muito para chegar? vamos dizer que tá a caminho, né? Tá a caminho. Eu entendo como a cidade inteligente é essas tecnologias avançadas para otimizar serviço urbano, como transporte, energia, principalmente energia que nós estamos vivenciando hoje, né? Sim, Energia, segurança, o trânsito propriamente dito, né? E eu acredito que a cidade inteligente ela vem com muita força agora no momento por conta das necessidades tecnológicas que se aparecem, né? Hoje todos é difícil você não encontrar uma pessoa que não está com o celular às mãos e utilizando ferramentas da internet para melhorar a sua qualidade de vida, né? Facilitar a sua vida, né? sim. A gente está E, saltando da era digital para a era quântica. Isso vai ser uma velocidade que a gente não vai nem com notar. Vai ser um certeza. negócio voando, E, né? e quando a gente tem essas cidades inteligentes, nós temos sustentabilidade também, né? Que vamos dizer assim, que a emissão de poluentes, recursos naturais, redução de emissão de poluentes, eles são reduzidos por conta dessas atividades controladas, né? Sim. E nós estamos vendo aí, principalmente na questão de trânsito, que é a minha área, que esse item está sendo muito bem explorado, né? Que é a redução da quantidade de veículos em via pública. Ah, legal. Isso que eu quero perguntar para você. Como é que a gente pode desenvolver essa questão da sustentabilidade sem ser o tal do eco chato? Porque não tem nada mais chato que o negócio do eco chato. Ele acaba espantando o objetivo principal, que seria fazer a melhoria do ambiente, e vai para o viés ideológico, vai para a perturbação, ele cria conflito e não resolve o problema a que ele se propõe resolver. Como é que a gente pode melhorar isso, hein? Então, Serrão, olha, já é um tema natural, né? A cidade de São Paulo, ela não está mais com esse viés ecológico de uma forma assim politizada, vamos dizer assim, né? A gente evoluiu, né? Deu uma evoluída, né? Evoluiu bastante. Por exemplo, por que é importante a tecnologia? Vamos pegar o exemplo do descarte de resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Hoje a gente consegue, por meio das câmeras, monitorar esses caminhões que vinham para São Paulo e jogavam lixo dentro da cidade e em polos que eram reconhecidos como lixões, né, em Sim, céu aberto. Hoje a gente consegue mapear isso. É uma forma de sustentabilidade. A sim. tecnologia ao nosso favor. Sobrevoo. Hoje a Guarda Civil, como a Polícia Militar, como a Prefeitura em si, as subprefeituras, elas fazem sobrevoo sobre as áreas degradadas, né, para tentar diminuir isso e, de uma certa forma, reduzir custos, né, porque a Prefeitura ela acaba não gastando, ela acaba não tendo um gasto maior para retirar aquele lixo, monitorando. E aí entra o poder público, né, para fazer o papel dele, que é a fiscalização. E, diga de passagem, o Smart Sampa, ele veio justamente para fazer esse mapeamento, né, dos crimes ambientais, para tentar ajudar um pouco a cidade a ter menos lixo, e ser mais sustentável, né? Nós temos mananciais na cidade de São Paulo, nos extremos leste e sul,
norte, e que nós temos que preservar. E, infelizmente, só por meio da tecnologia é capaz de a gente fazer esse tipo de modalidade. Sim, porque aí você não precisa usar, você não precisa contar com aquele efetivo que seria de milhares e milhares, né? A tecnologia economiza isso e você ganha em velocidade, capacidade e até na eficácia do monitoramento, né? Eu vou pegar um exemplo prático da Guarda, como funciona o sistema de câmeras. Em 2014, nós criamos um sistema de monitoramento por meio de câmeras na cidade de São Paulo. Acho que o Marçal até teve esse filho aí também, né, Marçal, na época, né? Sim. Então, como é que funcionava? Era monitorada a área central por conta dos monumentos da cidade, que eram constantemente sofriam pichação. Roubavam depredação e pichação, bronze, né? Não sobrou nada de bronze, né? Levaram tudo, né? Olha só. E aí o que acontece? Quando havia crime ou esse tipo de dano, não só ao patrimônio, como também o patrimônio da sociedade, as viaturas chegavam de imediato, coibia. Então, à época, eu lembro que reduziu em 60% o número de criminalidade na área central. Não era tão populoso como era hoje, a gente não tinha a Cracolândia, né? Na época a gente não tinha, como é hoje, né, esse espaço. Mas era fácil de você coibir algumas ações por meio das câmeras. Que era lá, e o sistema da Guarda é interligado com a da Polícia Militar. Então, as demandas da Guarda são recebidas tanto pela Polícia Militar como a Guarda Civil. E transfere responsabilidade sobre aquele tipo de situação para quem está mais próximo. Então, a coisa fluía, a coisa andava, né? Até porque a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ela tem essa capacidade de atuar no policiamento ostensivo também, né? Ela se antecipou até uma legislação que vai ser agora alterada para deixar isso claro que pode fazer. Mas a Guarda aqui de São Paulo já fazia isso, né? Isso, ela foi criada em 1987, né? 11.000 a 10.115, que é a criação da Guarda, já nos permitiu usar armas. Diga de passagem, vou contar uma historinha aqui bem rápida, né? Nós recebemos as primeiras armas, Serrão, do Exército Brasileiro. Sim. Então, hoje, a Guarda é essa potência na questão de policiamento comunitário, tá? Porque nós trabalhamos essa questão do policiamento comunitário e a gente não costuma dizer que nós fazemos segurança pública, nós fazemos segurança urbana. Tá? O que é a segurança urbana? É a intervenção da prevenção, a gente trabalha em cima da prevenção. Tá? É lógico que quando o Estado não está presente em determinado local e há necessidade de atuação policial, a Guarda vai lá e assume esse papel, como em vários municípios do Brasil, né? Legal. Então, o foco aqui em São Paulo, segurança urbana. Isso está funcionando bem. Você acha que está evoluindo? E pode evoluir mais com o Smart Sampa? Com certeza, porque é um trabalho em conjunto, né, Serrão? Não é só a Guarda Civil de São Paulo, é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é uma integração que não havia, vamos dizer assim, que as pessoas não entendiam muito bem que a necessidade de se unir é melhor do que você dividir. Sim. Né? Quando você divide, você tem mais serviço. Quando você se une, você acaba reduzindo de forma expressiva a criminalidade nas cidades. Você divide tarefa, na verdade, né? Isso aí simplifica, né? Não fica bateção de cabeça, né? Eu costumo dizer que a Guarda Civil ela é privilegiada, né, na questão de policiamento comunitário, né? Porque ela tem condições de entrar dentro das comunidades e fazer aquele trabalho que a Polícia Militar muitas vezes não consegue, porque o papel da Polícia Militar, com certeza, é repressivo. Ela tem que fazer esse papel dela, muitas vezes, que é o norte dela. Mas a Guarda, ela faz o papel de segurança urbana mesmo, de prevenção. Ela vai lá, faz a intervenção, e se houver o crime, é lógico que ela tem que atuar, né?
Mas é importante isso para a cidade, inclusive as pessoas que nos ouvem, né? Saber que a Guarda Civil ela está disponível para a sociedade, né? Como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, e os órgãos de segurança, que não são só esses, né? Os órgãos de segurança que existem dentro da cidade que colaboram com a segurança pública, né? Sim, fundamental. Hoje, inclusive na mediação, né, Oi? inspetor? Inclusive na mediação, né? Isso. A Guarda Civil ela atua até nos fóruns, né, de mediação. Nós temos um público dentro da Guarda, porque são profissionais que são readaptados pela função, né, por conta do trabalho, e aí nós tivemos um projeto em 90, perdão, não me recordo a época, que foi fortalecido e a gente foi trabalhar como negociador, vamos dizer assim, né? Mediadores de conflitos, né? A gente foi trabalhar em escolas. Pena que alguns projetos não são contínuos, né? Infelizmente, muda-se o governo, acaba perdendo alguma coisa que é interessante. Uma das coisas que nós perdemos foi isso nas escolas, de trabalhar essa questão da negociação, porque nós temos muitos problemas nas escolas por falta desse negociador, né? Desse elo entre a escola e a sociedade. Você acha que isso pode ser algo que merecia ser retomado? Em função da experiência boa que vocês tiveram? Eu acredito que agora neste momento, não há necessidade, porque a Guarda ela faz um trabalho semelhante a isso na questão fardada e presencial, né? Sim. Ela tá em todos os ambientes do município, a gente procura estar presente, né? Tem um protocolo muito interessante de colocar a Guarda nos ambientes escolares, nos ambientes de saúde, nos ambientes de atendimento ao público, né? Então, a gente está sempre interagindo ali, está sempre fazendo essa mediação. Tanto é que é um dos itens que a gente trabalha na escola, né? Que é a mediação de conflitos, né? Os nossos guardas, eles, por natureza, por vocação, né? A palavra é mesmo por vocação, eles trabalham essa questão da mediação de uma forma muito contundente, né? Mas isso é mais por conta do histórico, né? A Guarda, quando foi criada, ela tinha que negociar muito nos DPs, porque ninguém conhecia a Guarda Civil no começo. Se eu falar para você que eu acho que eu fui para o DP umas 4, 5 vezes, com ocorrência, mas não apresentou ocorrência, porque eu estava atendendo ocorrência. Nossa. E até que a sociedade conseguiu nos enxergar como um braço armado que pode estar colaborando com a sociedade, né? Isso foi uma grande evolução, porque até então, isso que você falou era verdade mesmo. Não havia esse reconhecimento sobre a Guarda Civil Metropolitana. Havia uma confusão até sobre o papel dela. Ah, não, ela só cuida de prédio da prefeitura. Não, ela mudou. Ela está no conceito que você falou de segurança urbana, que é muito diferente da mera segurança patrimonial, né? De móveis ou bens da prefeitura, né? E nós temos até uma lei que determina isso agora, né? 3.022, ela fala justamente sobre esse papel da segurança urbana na cidade, que é feito pelas guardas. Então, a gente atua em vários segmentos, né? Desde Maria da Penha, inclusive a tecnologia está envolvida na Maria da Penha, né? As nossas mulheres da cidade de São Paulo, que precisa de acompanhamento, que precisa ser cuidada, né? Porque a palavra é essa, né? Tem que cuidar dessas pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade social e criminal, né? Elas utilizam o celular, e quando tem uma emergência, a guarda é chamada por meio da Guardiã Maria da Penha, né? Que faz um trabalho muito legal na cidade de São Paulo, que é um tema, assim, que hoje ele tem que ser muito bem discutido e muito bem difundido, esse trabalho da Guarda Civil nesse segmento. Então, olha só, as cidades inteligentes, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, está já focado
nesse item aí, que é utilizar os meios tecnológicos para você fazer a organização de uma cidade. E da segurança também, né, Serrão? Sim, principalmente. Tanto que a gente tem já um Sistema Único de Segurança Pública, para integrar órgãos de segurança. Como é que isso está? Qual é o papel desse SUSP para a implementação dessas cidades inteligentes? É crucial para a cidade que isso ocorra, né? Acabou-se o tempo de se pensar em instituição única. Nós temos várias. Quando nós falamos em segurança, nós não vamos falar só dos policiais, nós vamos falar sobre os agentes de segurança que atuam como vigilante, como porteiro. Eles não deixam de ser policiais também, porque eles nos auxiliam muito nesse segmento de proteção. Mas o SUSP, ele veio até de uma forma assim, muito legal de unir as polícias. Se você me permitir, eu vou contar uma história, né? A Guarda Civil, ela teve, em 1994, a formação do policial rodoviário federal, que hoje nós temos aí, que é uma potência. Hoje você tem até a Universidade da Polícia Rodoviária Federal. Tá? E foi formados por nós em 94 e 2004. Então, nós tivemos oportunidade disso. A Polícia Militar também nos ajudou muito na formação, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Força Aérea Brasileira. A Guarda Civil, ela interage com todos os órgãos, a gente costuma dizer stakeholders, né, da cidade na questão de segurança, justamente para se integrarem e fazer acontecer, né? Essa questão tecnológica, ela veio para ficar. Os drones, por exemplo, o Marcel, ele presenciou isso. Nós iniciamos o projeto de policiamento de drone, que foi um dos carros-chefe, à época em que o Marcel estava lá na Secretaria de Segurança Urbana, em que virou uma febre dentro das instituições. Aí a Polícia Militar, que até então nos dava formação, acabaram tendo formação nossa e hoje já anda pelas próprias pernas, né? A Marinha, Exército, Aeronáutica, as subprefeituras. Então, a tecnologia, ela assumiu por conta o SUSP, ele veio só para ratificar. Vamos dizer assim, que se dá certo em São Paulo, dá certo em todo o território nacional. É lógico. É o lugar mais complexo para implantar qualquer coisa. É isso mesmo. É lógico que em outros estados, por conta até da questão econômica, é meio difícil você tentar unir as forças para que isso ocorra. Mas está acontecendo. Aí eu acredito que mais uns 5, 6 anos, isso já esteja consolidado a ponto da criminalidade, a gente reprimir com mais força essa criminalidade que hoje nós temos na cidade de São Paulo. Então, para isso que você falou, esse SUSP tem que estar junto de um trabalho sério de segurança colaborativa, né? Como você disse, não é só papel dos profissionais de segurança, tem que ter população. O governo federal tem que fazer a sua lição de casa, né? Sim. O governo federal, que por meio da Senasp, ele tem essa obrigação de Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Ele tem esse papel de fazer a unificação desses esforços, né, e tecnológicos, para que haja uma harmonia dentro do estado, do município, da região onde eles estão interagindo. Mas o papel da guarda ele é bem definido. A gente já tem bem descrito que a segurança urbana é o nosso papel, é a nossa vocação, né? Jânio Quadros, eu tive a oportunidade de ouvir Jânio Quadros dizendo que, naquelas falas dele, embargada por conta empolgada, né? Era muito empolgado, Era muito empolgado. Ele falava assim que a Guarda Civil era a guarda da Inglaterra que estava no Brasil para a diferença. Tanto é que ele trouxe a gente tinha um cap sextavado, oitavado, né? Que era semelhante à Guarda Civil de São Paulo, a antiga Guarda Civil de São Paulo, né? Foi extinta em 70. Então, ele quis fazer essa história, né? Para dizer que a Guarda Civil ela veio não para tomar lugar de ninguém, ela veio para contribuir, fazer o papel dela,
que é institucional, é previsto na Constituição brasileira, e a gente, além do papel institucional, a gente contribui com a segurança pública na cidade. Legal. Uma área em que a gente falou do seu currículo da POC, é grande conhecedor, trânsito. Como é que o trânsito entra? Como é que essa gestão do trânsito contribui para a segurança, melhoria da segurança? A gente tem que separar essa questão das taxas, né? Se a gente começar a pensar em taxas, aí a gente não consegue discutir a questão da política de trânsito na cidade de São Paulo. Sim. Bem, porque eu sou a favor ainda do transporte coletivo. Eu acho que eu tenho uma visão em que o transporte coletivo ele tem que definitivamente assumir o protagonismo da cidade, porque pela quantidade de veículos que nós temos nas cidades hoje, logo, logo nós não andamos mais de carro, né, gente? Sim, verdade. Então, vamos falar sobre o que temos de melhoria hoje. Nós temos... Isso, só um parênteses. E o transporte coletivo ele tem a ver com a mobilidade, que é a velocidade com que você chega ao destino. Né? Que em São Paulo, daqui a pouco, vai ficar inviável. Né? É isso mesmo, que é uma você das... sai da Vila Mariana para o Morumbi, você demora 1h20. Isso é uma viagem intergaláctica. Né? Nós vivemos um momento que eu não sou novinho, né? Eu ainda vivi aquele ônibus com a porta no meio. Né? Sim. E a gente olha para o passado, a gente vê que hoje você tem como monitorar o ônibus que você está esperando no ponto. Sim. Né? Hoje você tem como monitorar a quantidade de pessoas que circulam. Hoje você consegue, por meio da tecnologia, fazer uma tomada de decisão para reduzir o número de veículos naquele local e aumentar em outro. Então, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Tá? Ao passo que dos veículos, nós também temos os sensores de identificação, os sensores... Eu estava falando, a gente estava conversando antes da nossa entrada, né? Sobre esses semáforos inteligentes, agora, esses com a borda amarela ao entorno, que tem uma câmera. Aí o pessoal, já está monitorando aqui... E, infelizmente... Já está multando, né, inspetor? O pessoal pensa só na multa. Por isso que eu falei que a gente tem que pensar essa questão de valores, né, de taxas. A gente não pode só pensar nisso, a gente tem que pensar na segurança. Então, essas câmeras, o que elas servem? Elas ficam acima do semáforo, ele fica monitorando a área e faz contagem. Através de uma inteligência artificial, ele faz uma contagem de veículos naquele local. E aí, se aqui tem mais veículos e o cruzamento tem menos na outra via, ele reduz o tempo do semáforo. Então, ele faz o papel inteligente. Sim. Eu vejo que um dos grandes problemas da cidade de São Paulo hoje, e a gente tem que pensar nisso com uma certa preocupação, é a questão da energia elétrica. Tá? Porque tudo que nós utilizamos na questão de segurança, ela utiliza energia elétrica. E essa energia elétrica é um dos projetos que eu acredito tem que ser fator número 1, tá, de preocupação para essas cidades que querem se reconhecer como cidades inteligentes e sustentáveis. Sim. Porque nós vamos depender essa muito... corrente elétrica não pode ser quebrada, né? A gente está vendo agora o que aconteceu com o último temporal, o caos que isso gerou. Isso, justamente. Então, a gente tem que pensar, até mesmo nesses monitoramentos aí, que acredito que com o Smart Sampa a gente vai estar fazendo também, que é a questão do monitoramento dessas árvores, né? Porque, olha, o monitoramento de câmera não é só para criminalidade, é para tudo. Para tudo. Para tudo. Inclusive, aqueles que estão devendo à justiça, agora... Eles são os protagonistas da via, né? Clientes preferenciais, né, do negócio, né? É verdade. Eles serão presos. Vou dar outro exemplo, que o prefeito, que eu não gostaria de tocar no assunto, mas é um assunto interessante que eu me vi nessa situação de ter um parente perdido na cidade de São Paulo. Tá? E não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje foi jogado a figura dessas pessoas desaparecidas e foram encontradas diversas delas no cenário paulistano.
Então, essa tecnologia ela veio para nos ajudar. Tem alguns locais da Alemanha, por exemplo, que utilizam as câmeras que são utilizadas dentro dos veículos para fazer esse monitoramento de segurança nas cidades. Então, quando tem uma criminalidade, alguma coisa que vai fazer intervenção contra o cidadão, a polícia já está presente ali. Mas eu vejo que a cidade de São Paulo, como as cidades do Brasil, elas têm que se preocupar muito com essa questão da energia elétrica para dar sustentabilidade a esses projetos que hoje imperam. O que você está vendo? O que você está vendo de discussão séria sobre isso? Eu sempre tenho uma coisa que eu reclamo aqui do Brasil, que a gente é péssimo em planejamento e pior ainda em debate. E às vezes a gente é craque em apresentar o conceito errado para ir implanta um negócio que é uma porcaria, inadequada, não funciona e depois todo mundo reclama. Aí quem reclama já perdeu, já não vale mais nada. Então como é que está esse debate? Esse debate está sério? Eu vou pegar uma fala, se me permitir, do doutor professor Levi, que é o meu orientador, né? Ele diz o seguinte: a gente trabalha no planejamento do caos. Então, quando tem o caos, aí começa a se pensar. Sim. Apagando incêndios. E o grande defeito, Serrão, do Brasil, tá? Do Brasil, é não ir para dentro, os governos não vão para dentro das universidades pegar esses trabalhos que nós produzimos com tanto carinho para ser doutores, mestres, especialistas na área de segurança ou em áreas de inteligência. É mesmo, né? Porque isso é um material aplicado, né? É um estudo, você faz teórico, mas que tem que ter aplicação prática. Né? São poucas iniciativas, são poucas iniciativas em que o poder público ele vai e busca aquele estudo e aproveita aquele insight e põe para fazer a diferença nas cidades. E melhora, né? Porque a universidade ele é feita para o cidadão, e o cidadão ele vê, ele consegue enxergar, ele consegue visualizar as coisas que estão ao seu redor, que o preocupa, né, que o inquieta, né, que a gente costuma dizer que o problema de pesquisa é a inquietação. Então, sim, o que nos deixa inquietos é o que nos move a escrever coisas boas. O princípio da pesquisa é a solução do problema, né? A pesquisa nasce da solução do problema. Se você me permitir, eu vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz, que você vai entender muito bem sobre a questão da Cracolândia. A Cracolândia tem uma solução. Ela tem uma solução fácil, né? Só que por conta de uma administração equivocada ou focos, acaba não enxergando isso. Se eu reduzir o número de lixo na cidade de São Paulo, resíduos sólidos, e criar uma regra punitiva forte para aquele que joga lixo fora do horário em que o caminhão está passando, né? E os garimpeiros da cidade, que são os usuários, eles não têm onde buscar o dinheiro para comprar droga. Então, se você pensar nesse cenário, se você olhar esse cenário, se não tiver lixo, você pode ir na Cracolândia não, vamos corrigir, né? É um espaço de uso, né? Você vai entender muito bem essa questão, que você vê lixo jogado aonde eles estão convivendo. Por quê? Porque eles ficam garimpando lixo para pegar moedinhas para trocar nos depósitos, e aí, por sua vez, esses depósitos eles têm que haver uma política pública para esses depósitos não estarem na área central, né, para que não facilite isso. Aí você fala, mas você resolve o problema da cidade. Ok, no centro da cidade você resolve, mas na questão, eu costumo dizer que é a gestão da cebola, né? Você começa por dentro e vai abrindo até você atender toda a cidade. Isso. E aí você acaba trazendo esses modelos para os municípios ao redor. E aí você força com que esses usuários procurem ajuda, porque ele não vai ter a droga, ele não vai ter o dinheiro. Aí você fala assim, mas aí aumenta a criminalidade. Aí nós estamos aqui à disposição para reduzi-la. Porque sim, aí a polícia vai atuar
no nicho dela, que é a intervenção dessas pessoas. Que se Essa é você uma observação olhar... interessante, porque se você continua dando ao usuário de droga a oportunidade dele comprar a droga, mesmo que naquela maneira precária, né, ele não vai parar nunca. É um círculo vicioso, né? Se eu vou colocar resíduo zero nas cidades, nós estamos falando não só de São Paulo, tá? Nós estamos falando das grandes metrópoles e dos municípios que estão próximos de nós. Que Pelo tem que você está estudando, pelo que você estuda, o que atrapalha, qual é o maior obstáculo para se implantar essa política de resíduo zero? A educação da sociedade. Infelizmente, a educação da sociedade. Meu filho, nós viajamos esse final de semana, e aí ele fica revoltado, a gente estava na praia, ele fica revoltado quando vê um copo jogado na praia. Mas isso daí foi uma cultura que eu e minha esposa, a gente trabalhou na cabeça dele, que é para ele ser um cidadão, ele fazia parte dele, não importa se o outro não faz. E aí você entende que está faltando isso, não é as escolas que trabalham isso, é dentro das nossas casas. A sociedade, ela tem que trabalhar isso. Ela tem que entender que ela não quer aquele uso de drogas em cenas abertas de uso, né, que nós utilizamos, cenas abertas de uso. Se eu não quero isso no meu bairro, aí eu tenho que colaborar de que forma? Primeiro, eu vejo que os consegues, ele tem o papel dele que é primordial, que é orientar essas pessoas que participam do Consegue a fazer um movimento contra os resíduos sólidos de forma irregular na via. Hoje você sai, você vê vários sacos de lixo fora do horário de recolha, de horário de recolhimento do lixo. Isso aí prejudica muito a cidade. Por quê? Porque é um polo gerador de receita para o cara comprar droga. Sim. E nós temos trabalhos, tanto do Estado como do município, na ação de intervenção de tratamento desses usuários. Mas enquanto ele tiver o local para ele fazer o garimpo, eu coloquei isso no meu artigo científico, né, estou passando ele para aprovação, eu coloquei que se o cidadão, a sociedade e o poder público, porque o poder público ele tem a ferramenta para fazer, só que ele só pode fazer se tiver uma forma organizada para que ele não vá despender energia desnecessárias em pontos que podem ser organizados. E mas tem que ter o apoio da sociedade, né? Porque não adianta a prefeitura montar o sistema de coleta, de limpeza, varrição, mas você tem o jogador de sujeira na rua, o colocador de lixo no lugar e na hora errada, né? Que é o cidadão. E aí entra aquilo que você falou, educação. É isso mesmo. A educação ela modifica comportamento e fatos também, né? Se você pegar na questão, eu pesquisei, né, sobre os furtos na área central por esses usuários, de um universo de 100%, 12%, 14%, 15%. Os usuários furtam ou roubam para se sustentar. Nós Figueiredo, quando eu era criança, eu me lembro, tinha um desenho animado, uma propaganda institucional, aí eu não lembro se era do governo federal ou se era de estado, tinha um personagem, o tal do Sugismundo, o que fazia a sujeira, né? E todo mundo era incentivado a não gostar daquele Sugismundo. Isso, e ter o bom exemplo, né? Para combater esse sugismundo, que é o cara promotor da sujeira. Não está faltando, talvez, uma campanha cívica dessa mais intensa novamente? Foi Mário Covas que implementou esse sujinho. Foi uma propaganda justamente pensando na questão do lixo. Nós temos que pensar o seguinte, cada um dentro da... Quando eu falo eu sou meio suspeito de falar da Guarda Civil, né? Mas a Guarda Civil ela exerce um papel justamente de prevenção. Nós temos um projeto que é do meio ambiente, que é do pessoal que trabalha na ambiental, que trabalha essa questão do lixo com crianças. Mas nós trabalhamos de uma forma pontual
nas áreas de interesse ambiental. Sim. Aí nós temos o projeto Criança Sob Nossa Guarda, que a gente atendeu mais de 200 mil crianças durante esses 10 anos de vida de existência. Mas é difícil porque você faz um trabalho, mas tem que ter essa continuidade dentro do lar, dentro da nossa casa. Sim. E esse fórum, esse ambiente de fórum aqui que vocês nos proporcionam é justamente para trabalhar esse tema e trazer justamente à luz as pessoas, para as pessoas entenderem que o protagonismo é individual, você tem que fazer a sua parte. Sim, eu insisto muito nisso. O jornalismo brasileiro tem que voltar a ser o fomentador de debate. E debate da coisa certa. Não pode ser o jornalismo que fica criticando por criticar ou o jornalismo que aceita tudo passivamente. Hoje você tem esses dois extremos que não funcionam. Aí tem que debater a coisa certa, provocar o debate. Essa questão de lixo. Não vejo na imprensa um debate sério sobre isso. Isso impacta diretamente a cidade. Aí vem a enchente, o vento, aí vem o problema climático. O problema climático ele é secundário. O que causa o caos é a nossa falta de educação, de planejamento, justamente de estrutura real de funcionamento do órgão público, né? É isso. O Serrão, inclusive ontem no Consegue Perdizes, uma moradora de um condomínio, uma das pautas, ela reclamou, questão do recolhimento do lixo, né? Mas qual o problema? A lixeira do condomínio estava sempre lotada pelos moradores do entorno. Então, os moradores do entorno iam lá e jogavam na lixeira do condomínio. Então, tá sempre... Ainda bem, né? Então, não jogava na rua, mas, quer dizer, é a questão de educação aí que o Figueiredo comentou, né? Então, coisa... A gente tinha que ter aqui em São Paulo, e São Paulo, cara, passa por esse problema. Aqui tudo é muito grande. Então, a coisa muito grande, você não consegue resolver as pequenas coisas. E as pequenas coisas, quando elas se multiplicam, elas viram um caos gigantesco. Então, a gente tinha que conter o quê? Uma política de resolver primeiro as pequenas coisas. O pequeno exemplo, se eu não sujar aqui na minha casa, o meu vizinho também não sujar, diminuiu o impacto. Agora, se eu e ele sujamos juntos, caramba, você vai ter a vizinhança toda fazendo a mesma caca. É a metodologia das janelas quebradas, né, Marcelo? Isso. Se você vê lá um prédio, tá bonito, quebrou um vidro, você tem a certeza que em menos de 2 dias os vidros estarão todos quebrados. O metrô, um exemplo, o metrô. Por que o metrô de São Paulo funciona direitinho, é arrumadinho? Porque ali tem limpeza. Então, o cara não joga sujeira no metrô, porque ele vê, não, aqui é um ambiente legal, não joga o lixo. Mas o cara sai do metrô, né? Você pode olhar, saída de estação de metrô é depósito de lixo. É isso mesmo. Infelizmente, a população no seu geral, eu falo isso porque eu e minha esposa e meu filho, a gente viaja bastante, né? Que precisa descansar, né? Então a gente vai para os estados, mas vai para conhecer a cultura local, o ambiente. Nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de conhecer alguns estados e não foge da realidade de São Paulo, não. Não, tá? não. Se não houver um pensamento de redução de resíduos sólidos no Brasil hoje, não estou falando São Paulo, estou falando no Brasil hoje, vai chegar um tempo ficar de forma insustentável e a gente não vai, e a gente não reaproveita o nosso lixo, que é rico. Eu tiro, por exemplo, aqui do meu prédio aqui. Nós produzimos garrafa, papelão, tudo que pode ser reaproveitado. Tudo que é possível ser aproveitado. Eu, no insight, falei, chama um catador de lixo, porque isso ali já vai para o aterro. Não tem custo nenhum para a gente, não vai ter vantagem nenhuma. Mas a gente tem que ganhar um dinheirinho. Eu falei, não, ele vai fazer um favor para a gente, ele vai ganhar o dele. Ele vai fazer a separação do lixo, ele vai levar o que interessa para ele, vai manter o local limpo. Sim. Por quê? Porque isso é importante. Se todos os prédios, porque hoje o que a gente mais vê é prédio, né, Serrão? Sim, e a gente não avançou nessa questão da coleta seletiva e parece que estamos longe disso. A gente não tem educação cívica, eu diria, em São Paulo,
para ter uma coleta seletiva aqui. Olha, não tem. Olha, você falou uma coisa que me deu saudade. Educação moral e cívica. O pessoal chama a gente de velho, né, Serão? Mas, isso. olha, como era importante essa matéria para dar esse entendimento aos nossos jovens de hoje. Entendeu? Mas é importante. Eu gosto de falar sobre o assunto porque é do pertencimento das guardas municipais. As guardas municipais ela tem essa vocação de estar fazendo esse monitoramento e contribuindo para a melhoria das condições da cidade. E eu acredito que a cidade o pessoal fala que o Smart Sampa é para segurança, né? Eu vejo que é para todas as ferramentas, para todos É isso que eu ia te perguntar. O Smart Sampa tem que ter essa visão ampla, né? Ele não tem que ser encarado como uma solução de segurança apenas, né? A princípio, quando ela foi criada, a visão dela era a redução da criminalidade dentro da área central. Mas hoje, ela já tem a questão social, que eu acabei de falar, né? Que é as pessoas desaparecidas, que a gente consegue localizar, outros... boa noite. Educação Moral e Cívica, o SPB. O Ricardo lembrou. Selva. Então, aí é importante. Esse trabalho do Smart Sampa, ele foi um divisor de águas. A tecnologia a favor do meio ambiente, das cidades inteligentes. Eu acompanhei o 100 de vocês, né? O último programa, o 100. O Smart Sampa, ele veio para dar um norte para todos os paulistanos, porque as ferramentas de controle, não só da criminalidade, mas de tudo que se acontece dentro de um município, é possível ser controlado por este equipamento. E uma coisa que é legal, que até a gente ressaltou no programa anterior e tem que repetir sempre, a gente precisa aqui de política pública e não de política de governo, porque esse Smart Sampa ele vai transpassar todos os governos. É uma solução que é boa para todo mundo, inquestionável. Então a gente tem que criar mais coisas na administração pública que tenham esse efeito, né? Mas para isso você tem que ter visão certa, planejamento, cabeça boa, não ter político otário, você tem que ter a visão de gestor, né? Serrão, é assim. Hoje, se nós não pensarmos em se organizar enquanto sociedade, nós iremos sofrer no futuro. Essa é a nossa maior falha hoje. Grande parte do poder público funciona mal porque a gente, sociedade, é que é ruim. Não é o contrário. Né? E nós temos que, nós, enquanto sociedade, enquanto membros de uma sociedade que temos voz, né, nós temos que explicar para a sociedade o que é uma segurança, o que é uma política pública que é perene, não é... E o que é uma política de governo. A política do governo, ela passa com o governo. A política pública, ela fica. Mas ela só consegue se consolidar quando a sociedade aceita aquela política pública e pega para si. O pertencimento, a questão do pertencimento social, a sociedade ela precisa criar. Hoje... e o Smart Sampa vai entrar nessa fase. Agora. Vai, lógico. O Smart Sampa, eu acredito que já virou uma política pública interessante para a cidade, para acompanhar o andamento da cidade. Se você for na China, você desceu do avião, você já está sendo monitorado. A todo momento você é monitorado. Antes da pandemia, eu tive a oportunidade de um bate-papo com o pessoal chinês, né, que veio para o Brasil, e eu dava palestra sobre segurança para eles no consulado da China. E a gente conversava muito sobre isso. Ele falou assim, olha, tudo que é feito na cidade é monitorado. Tanto é que a redução do lixo... Olha só, hein? Isso lá na China, que é um polo gerador de lixo fantástico.
reduziram o lixo lá por conta do monitoramento. Então, reduziu a questão do lixo, reduziu a criminalidade, reduziu as diferenças sociais que ocorrem, né, por conta da criminalidade que ocorre, a diferenciação entre as pessoas, né, por meio de identificação das câmeras, as câmeras que vão identificar, vão registrar essa criminalidade, esses efeitos nefastos que alguns cometem, né? Mas aí é que entra a questão. A gente aqui tem que ter no Brasil o debate para mostrar que esse monitoramento ele não tem o objetivo autoritário de ser invasivo na vida das pessoas. Não, ele está monitorando para ver o que pode estar errado e o que pode ser consertado. Mas a gente não tem essa explicação. Não tem esse debate. A gente tem que desmistificar, né, que tudo é para repressão. E o brasileiro, no fim das contas, adora uma repressão. Adora. Adora. Eu tenho uma pessoa na minha vida, né, que ele fala assim, é muito mimimi. Muito. É justamente isso, é muito mimimi. E as pessoas reclamam muito e a gente não consegue dar resposta para a sociedade por conta do mimimi. Sim. Fica sempre assim, um projeto bom, um projeto, vou dizer assim, é uma política pública, tá, eficiente, tá, que ele precisa do apoio da sociedade, porque é a favor da sociedade. Então, a sociedade, ela tem, por isso que eu falei, se a sociedade não se apropriar do Smart Sun, para dizer assim, ó, é um projeto nosso, não é do governo, não é da prefeitura, é nosso. Nós temos que instrumentar ele, nós temos que dar voz para ele e para mantê-lo, né? Porque agora eu gosto até a gente estava conversando, acompanhei, se me permitir, a Jovem Pan, o último evento que eles fizeram aí, que a gente estava presente lá, né, Brasil? A importância de ter espaços para estar discutindo isso. Tá? Nós não temos o SPB, como o colega colocou aqui, né? A gente não tem mais o SPB, mas nós temos voz. Hoje, a voz política individual ela é latente. Eu disse que eu não ia falar de política, mas eu ia falar aí. Mas é latente. Infelizmente, o brasileiro hoje é um ser político. E a gente tem que respeitar isso e trazer para ele essa responsabilidade política, que ele abraçar os projetos, que é para os projetos se perpetuarem, para esses projetos eles darem apoio às empresas que trabalham com tecnologia, porque não é barato isso, a gente sabe muito bem, tá? Mas é um gasto que faz a diferença, ele te dá o retorno, ele te dá a possibilidade de retorno. Não é intangível, a gente sabe disso, né? Mas é palpável, né? A gente consegue organizar uma cidade quando ela é bem monitorada. Legal. E essa é uma questão da política de alto nível, não é a politicagem, é a política. Hoje, a tecnologia fez as pessoas se tornarem políticas, e isso é uma evolução. Por isso que não dá para ser contra. As redes sociais, era bom antes das redes sociais. Para com isso é uma visão medieval. A gente tem que ir para a visão avançada. Vamos avançar, vamos implantar tecnologia, vamos criar o regramento para não ser regramento excessivo, para ser o regramento correto, para ser cumprido o papel que alguém colocou no comentário da agora, questão de vigiar e punir. Está errado, tem que ser punido. É isso, simples. Isso daí é do ser humano. Não é mera repressão. Está no DNA. Você errou, você paga. Isso. Você errou, você tem que pagar. E a justiça, tanto divina como dos homens, ele garante a justiça. Ela tem que acontecer. Bom, em relação a do papo, hein? Tô gostando do papo. Não, tá bom. Já vai virar um artigo, hein? Já vai virar um artigo. Já vai ter que render artigo, isso é importante. Porque olha só. A GCM, o que você está achando? Qual vai ser a duração média do que a gente pode fazer hoje em cursos e conteúdos para a formação de guarda municipal e também criar cursos em que você possa até ter a participação da sociedade? Então, eu vou dizer assim da formação da Guarda Civil. Nós temos uma formação de 600 horas.
É ideal? Não é ideal. Mas para atender a sociedade, a gente acaba fazendo esse tipo de modalidade. E, diga de passagem, a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente quer, gostaria e pretende, né? Só que a diferenciação dos nossos guardas, e aí eu levo para todas as guardas municipais, porque elas também têm o mesmo perfil. A Guarda Civil de São Paulo, ela se tornou referência, principalmente na questão educacional. Então, as guardas, elas colocam uma carga horária de 600 horas para trabalhar um conteúdo, que a gente trabalha meio ambiente, cidadania, a questão da comunidade, a questão tecnológica, o policiamento comunitário, a questão da segurança pública, o dever deles, direitos humanos, principalmente direitos humanos, que o pessoal fala assim, não, o guarda não é formado em direitos humanos. Olha, é a carga horária que nós mais aplicamos na formação de um guarda municipal. Isso eu digo por quê? Porque nós temos uma matriz curricular nacional, que é 2004, inclusive, eu me dou ao luxo de dizer que eu fiz parte dela, porque fui criado em São Paulo, né, pela Maria Estela Santos Graciani, que foi uma das coordenadoras à época de um dos prefeitos aí, e ela fez uma grande diferença, que foi criar um modelo de formação de guarda, que é de 2004, inclusive, meu tema de doutorado, eu venho trabalhando isso, já formulando essa matriz curricular de outra forma, já pensando na questão das cidades inteligentes e sustentáveis. Sim. Então, em 2004, eu tenho uma matriz curricular nacional que diz o que o guarda tem que aprender. E se o guarda e a guarda que não adotar aquela matriz curricular nacional, ela não tem investimento federal. Então, eu gostei disso, porque aí você cria um padrão assim de formação que se assemelha. É lógico que cada cidade tem a sua configuração, mas consegue se adaptar a essa matriz curricular nacional que forma o guarda na sua essência, né? Então, nesse seu projeto do doutorado, no que você está pensando em avançar a partir dessa matriz de 2004? No que você pensou em avanço? Em avanços é a questão da intervenção da tecnologia dentro da atuação do policial. Porque muito policial ele não sabe utilizar a tecnologia que tem. Ele tem um celular, todo mundo hoje praticamente tem um celular, sim, e sabe utilizar as ferramentas do celular. Só que na área policial, na área de intervenção de segurança urbana, você tem as ferramentas que você tem que utilizar, a gente tem que implementar. Então, direitos humanos, tem as ferramentas de direitos humanos, que é a rede de proteção, ele tem que saber acessar as redes de proteção. Né? Estou dando um exemplo assim do que a gente está falando, né? Segurança pública, ele tem a ferramenta para fazer contato com uma central para perguntar se aquele cidadão, ou até mesmo no próprio celular, ele sabe se aquele cidadão é procurado ou não. As tecnologias de intervenção escolar, que é um monitoramento escolar, que também é feito por meio do Smart Sampa, ele também é feito esse monitoramento. Então, hoje a formação do guarda, ele precisa ter esse viés das cidades inteligentes, ele tem que ter esse conhecimento, né? E eu acredito que isso vai estar ajudando na formação do guarda. Fora essas 600 horas, o guarda é obrigado anualmente a fazer, em média, 240 horas de curso. Então, o guarda municipal hoje, por conta da lei de desarmamento, ele é obrigado a fazer 80 horas de estágio de qualificação profissional. Tá? Então, a gente é obrigado a fazer anualmente esse estágio de qualificação profissional de 80 horas. Então, o nosso guarda, em média, já faz mais do que isso. Então, eu acredito que, ao final de 3 anos de estágio probatório, que esse servidor ele está dentro da guarda ou dentro das organizações policiais, é o suficiente para ele se apropriar de tudo aquilo e das coisas novas também que possam estar vindo durante a vida dele enquanto policial. Sim. Em termos de novidade hoje, Oi? O que a gente pode esperar de novidade da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo daqui para frente? Olha, eu costumo dizer que a guarda é um ser criativo.
Tanto é que o Smart Sampa ele partiu de reunião, tá, do comando da guarda, que é um dos protagonistas. Se a gente não tiver dentro das guardas municipais um comando que pensa, que propõe coisas novas, o efetivo ele acaba se motivando cada vez mais a produzir por conta dessas inovações que o alto comando ele cria. Isso é importante, viu? Ter um comando forte, um comando com qualificação para estar à frente das cidades, principalmente cidade como a de São Paulo, né? E nós temos várias cidades do Brasil que são carentes desses profissionais pensantes, né? Sim, esse é um ponto que é fundamental. Mas a guarda não vai deixar de fazer o policiamento comunitário, viu, Serrão? Não, sim, isso é o dever de casa, né? Isso é o dever de casa. O guarda ele tem a obrigação de sorrir. A nossa função é sorrir. A nossa conquista é o sorriso. Porque é com o sorriso que você conquista o cidadão a estar nos ajudando a conquistar o território. A gente sabe que a criminalidade está aí, que ela domina a cabeça de muitos jovens, né? Eu costumo dizer que os nossos guardas eles têm que começar a ser os super-heróis da sociedade. Ele tem que fazer o protagonismo, ele tem que vai passar na escola, a gente procura orientar muito os nossos guardas nesse ponto. Vai passar na escola, entra na escola, passa na porta da sala. Com licença, professor, meu nome é Figueiredo, eu estou aqui fazendo ronda na escola, estou à disposição de vocês. Mas peraí, são tudo criancinha? É o cidadão criança que traz a diferença para o adulto. Eu costumo dizer que se eu trabalhar a questão de educação de trânsito, o meu jovem de hoje, eu não vou ter morte amanhã no trânsito. E uma das coisas que eu bato muito forte nisso é que a educação ela muda a cabeça das pessoas, né? Elas dão um outro olhar, e nós estamos percebendo isso, porque a sociedade, por conta da tecnologia, ela abriu muito o seu leque para as possibilidades. Antigamente você tinha uma opção só, agora você tem várias possibilidades, escolhas, né? Você tocou numa questão ainda agora que é fundamental. A gente falou da questão do urbana, de você ter o privilégio do transporte coletivo em detrimento dos demais. E aí isso tem a ver com mobilidade. Mas para isso funcionar, você tem que ter educação. As pessoas têm que ter a consciência de que elas precisam privilegiar o transporte público e cobrar do poder público para que esse transporte público seja eficiente, tenha um preço bom e, sobretudo, cumpra o horário, entregue, transporte a pessoa no tempo que ela precisa para chegar no trabalho dela. Como é que você pode integrar essa visão numa questão educacional? Como é que pode ser feito um trabalho nas escolas para mudar essa visão? Então, a gente tem que começar a incentivar os jovens a utilizar esses veículos, né? E tem que ter um trabalho dentro das escolas que começa pelos filhos, né? Por exemplo, eu tenho meu veículo e tenho transporte público aqui na minha porta. Eu tenho o trem, né? Sobre monotrilho. Então, muitas vezes eu falo assim, filhão, vamos para o centro, vamos lá para o comando agora, vamos de metrô, vamos. Você tem que estimular isso. Não adianta os nossos cabeças já brancas, né, querer mudar eles. Isso daí não vai acontecer aos nossos jovens. Os nossos jovens que têm que fazer a diferença, os nossos jovens... Isso tem que ser trabalhado, Serrão, nas escolas. A importância, quando a gente fala em cidades inteligentes, esse tema ele tem que ir para as escolas, tá? Eu vou puxar o saco aqui da Uninove, me perdoe, tá? O espaço aqui. A Uninove ela teve uma sacada muito grande dessa questão de cidades inteligentes. A princípio, quando você fala em cidade inteligente, o pessoal já pensou, não, é tecnologia. Não é nada disso, gente. Não é só isso. É questão educacional, é questão de valorização, é a questão de usar os meios necessários para a gente ter uma harmonia social. Então, são temas que eles têm que sair do ambiente acadêmico e ir para a escola. O que muda o Brasil
é a educação. Não adianta você pensar em outro meio. É a educação. Se você quer ter um cidadão mais proativo dentro da sociedade, você tem que investir na educação. Nossos filhos hoje, o meu filho, ele veio trazendo uma demanda para mim um dia desse, que eles vão eleger o prefeito da escola. Eles estão trabalhando a questão por isso. Para mim é importantíssimo saber escolher. E não é só isso, a gente escolher tudo, né? Inclusive o transporte público em São Paulo, gente, é que assim, quando você não usa, a gente sabe que tem pessoas que utilizam para o bem e para o mal. Tem pessoas que colocam, que é empresários que têm empresa de ônibus, que vê que não tem lucratividade naquela linha, ele coloca aquele pior ônibus que ele tem. Sim. Tem que ter uma mentalidade, tem que se pensar eu vou dar um exemplo da autoescola. Autoescola, veículo com até 8 anos de idade. Passou de 8 anos, é carro zero. Então, se você cria essa modalidade, quer ver outra coisa que cobram muito? Transporte escolar. É no máximo 8 anos. E aí você vai vendo que surte algum efeito da frota estar sempre em bom estado, e aí você tem prazer de entrar dentro de um veículo e utilizar ele para seu transporte diário. Sim, eu conheço pessoas que não têm carta de habilitação, Serrão. E ele usa só o transporte público. A gente tem que avançar para essas coisas realmente coletivas, não no sentido coletivista, mas no sentido do coletivo real, como tem que ser, né? Que atenda ao interesse público da sociedade. Legal. A sociedade, ela precisa se educar. É isso que nós precisamos, as empresas como a de vocês, abrindo esse canal para a gente estar expondo a importância da educação no Brasil, ela só cresce, só motiva você a crescer, e o mais gostoso é quando você coloca um projeto, nós tivemos a oportunidade de pegar um projeto de bullying em 2001, nós fizemos um projeto numa escola e a gente colocou as crianças para criar a legislação sobre bullying. Não a vigente, porque o que a gente tinha era o ECA, né? E como referencial para criança e adolescente. Tá? A gente colocou os desafios e eles criaram um ambiente acadêmico que eu me assustei à época. E olha, lá atrás, de 2001 foi assim. E aí a gente vê que isso daí é possível, não é impossível. Os nossos professores, eles estão desmotivados, porque os desafios não vêm para as salas de aula para ela produzir. Os nossos pensadores, doutores, mestres, eles criam projetos maravilhosos que, a princípio, tá, ao pensar da criação das universidades, era para ser aplicado dentro do território onde ele pertence. Sim. E deu certo, ele tem que ser exportado para outras partes do país, porque são projetos de interesse social do coletivo. É muito legal. Eu gosto de falar sobre esse assunto, porque o meu berço de segurança urbana, ela me proporcionou esse pensar, esse refletir sobre o assunto de segurança de uma cidade. Muito bom. Marcel Bussolin Marques, suas observações sobre Smart Sampa. Como é que a gente pode... O que esse projeto vai trazer de grande contribuição para a sociedade de São Paulo e por que todo mundo tem que entender e participar cada vez mais desse processo, que não é só um avanço tecnológico, parafraseando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, isso pode ser um avanço civilizatório. Esse aí de verdade. Divisor de águas. Bom, Serrão, boa noite, Figueiredo, né? Todos que estão nos acompanhando aí, e muito obrigado aí pela participação. Eu até coloquei um trecho lá do edital do Smart Sampa, né? Que não é só a questão da segurança, mas atender às demandas dos munícipes, buracos nas vias, alagamentos, congestionamentos no trânsito, limpeza urbana, iluminação pública,
sistema de sinalização e demais situações que exijam a intervenção do poder público. Então, isso tudo está no edital, e quem tem dúvidas precisam dar uma lidinha no edital, né? Assim como nós da CoSecurity, todo dia aí acompanhávamos as discussões, né, do facial, a aprovação do edital, o acompanhamento da licitação, no dia que foi liberado e para as empresas realizarem as inscrições. Então, isso daí não é porque o Marcel e a CoSecurity têm amizade e trânsito livre lá com o pessoal, mas porque nós fazemos o serviço de casa, assim como fazemos também com Muralha Paulista, né, do Estado de São Paulo. Então, acompanhamos o decreto e todas as normatizações. Bom, isso daí é muito importante, que o Figueiredo comentou, desde do City Câmeras, já tinha um problema lá no Ipiranga, né, o inspetor, da questão do descarte de lixos. Inclusive, o inspetor Márcio, junto com o Lino da prefeitura, que estava na subprefeitura do Ipiranga na época, fizeram um grande trabalho lá com empresas participando cedendo as imagens ali, participando do City Câmeras, né, para conter esse descarte de lixo. Isso ajudou muito, e eu acredito que seja uma preocupação também do Smart Sampa, né? Com certeza está tratando disso. Eu vou citar até um exemplo de uma contribuição aí das nossas câmeras. Nós temos um grande projeto com uma empresa, não vou citar a empresa, mas outro dia, na portaria ali, na calçada da empresa, descartaram um copinho de café. E eles solicitaram na calçada as imagens para ver quem tinha feito isso. Porque a empresa trabalha muito essa questão da sustentabilidade. Então, a gente consegue ver, né, a preocupação. Um abraço aí para o Flávio, lá o Filé, o inspetor da Guarda, que eu trabalhei muito tempo com ele. Ele estava fazendo propaganda aqui. Então, nós tivemos essa preocupação, e isso é muito importante. Eu sei da preocupação da Prefeitura, da Secretaria de Segurança Urbana, né? Essa questão ambiental, inspetor, temos, né? A diretoria ambiental, na época, estava lá a doutora Ângela, e eu acompanhava os trabalhos de monitoramento, de preservação ambiental dessas áreas. Então, a CoSecurity vem apoiar, né, com essas câmeras, aumentar a quantidade de câmeras aí e auxiliar nessas prevenções, nessas preocupações aí que a prefeitura, a gestão do município de São Paulo tem com o município como um todo, e não apenas com a segurança. O pessoal dá muita ênfase nisso, né? Na questão pessoal, ele está monitorando as pessoas, mas o programa não é só isso. Por isso que vale a pena lá conhecer o edital. O City Câmera, Serrão, foi eu vou pegar a fala de novo, foi divisor de águas. Hoje o Smart Sampa, ele existe por causa do City Câmera lá atrás, que foi um projeto muito legal que deu certo. Inclusive o nosso amigo Flávio Filé, né? A gente chama de Filé porque ele é gostoso, viu, Serrão? Gente boa. Né? Ele também está se especializando, ele está fazendo doutorado e ele está fazendo mapeamento, ele fez no mestrado dele sobre mapeamento de criminalidade na área de Itaquera. E ele deu continuidade nesse projeto, que, olha só, é importante para toda instituição policial ter esses mapeamentos de geoprocessamento. Cidades inteligentes, é a tecnologia ao nosso favor. É a sustentabilidade do planejamento urbano. E já está convidado a participar de um programa. As portas convida mesmo. Chamar o Filé. Chamar o Filé, isso aí. E é importante a gente ter esses espaços, porque a Guarda, ela faz por ser essa questão da segurança urbana, ela tem um papel de trabalhar a questão da prevenção. Sim. Quando a gente trabalha a prevenção, a gente não tem trabalho. Mas vocês vão ficar sem trabalho? Nós preferimos ficar sem trabalho. Claro. Tá? Porque por uma cidade melhor, uma cidade mais educada, uma cidade mais equânime, mais igualitária para todos e com menos criminalidade e violência. Né? E esse nosso trabalho nos proporciona isso, né? Legal. Marcel Bussolini Marques, nosso tempo já acabou praticamente. A gente avançou bem em uma discussão inteligente hoje. Quero o seu balanço final sobre o nosso programa de hoje. Bom,
tivemos oportunidade aí com o Figueiredo de conhecer mais aí sobre a GCM, né? Toda essa questão de sustentabilidade. Eu nem comentei na pauta, mas tem também a questão da Agenda 2030, né, Figueiredo? Isso. Que é trabalhado pela ODS. prefeitura, pela segurança. Os ODS, urbana, né? tá? Isso, eu participei no começo ali, vi alguns aspectos dessa agenda, né? Isso é muito importante. Poxa, eu vou agradecer, Figueiredo, pela sua participação aí e toda essa troca de experiências, e é muito importante. Poxa, eu tive a oportunidade e o prazer de fazer vários amigos lá na GCM, né, na secretaria, e é muito importante você estar divulgando o trabalho excepcional prestado pelo Canil, né, quando tem algumas tragédias ou em diversas situações que o Canil é utilizado também, presta um trabalho maravilhoso. Eu lembro nas feiras e nos locais que aparecia o Canil lá, eles tomavam conta do ambiente, do espaço. Né? Aliás, Marcel, vamos fazer um programa sobre isso. Isso aí é legal. Poxa, vamos soltar os cachorros, né? Isso aí é bacana. Bom. E é legal para divulgar isso. O trabalho de vocês é sensacional. Assim como já fizemos aqui com o Copom da PM, né? Trouxemos já delegados aí para participarem do programa. As nossas portas estão sempre abertas aí. E, Figueiredo, te agradeço. Foi um grande amigo, um irmão que eu fiz lá na GCM. E, poxa, revi lá no Conecta Jovem Pan, né? E, poxa, bacana que surgiu a oportunidade de convidá-lo para o programa. E pior que você me traz, eu sou fã desse cara, né? O Mourão, né? No Serrão. Não tem jeito, cara. Eu sou fã do cara, não tem jeito. O cara é bom. Bacana, pô. Inclusive, seu orientador lá da Uninove, né? Tá também convidado para participar e estamos de portas abertas. Legal, vamos fazer isso. Figueiredo, sua saideira. O que você achou do programa de hoje? Olha, gente, sem palavras, né? É um espaço que dá voz aos pesquisadores brasileiros, os cientistas brasileiros. É um local onde realmente a gente pode estar falando o que fazemos, né? E o que deve ser feito. E alertar a sociedade que, se ela não tiver educação, ela tende a acabar, né? Sermos pessoas sem tato entre nós, né? Mas, Serrão, muito obrigado. Esse espaço é maravilhoso, tá? Falar sobre sustentabilidade, o planejamento urbano de uma cidade, a integração tecnológica, isso é muito importante. A gente não pode deixar de discutir isso nunca, porque faz parte do nosso cotidiano, não só paulistano, mas brasileiro. Serrão, inclusive, bom, meu tio, né, o Rubens Santos, o Rubão, que foi da Força Pública, da Polícia Militar, e começou com o Jânio, ele que começou ali a montar a guarda, né, com o coronel, eu sempre esqueço o nome do o motorista coronel. Dele, tá? Então, Ávila, o motorista do Rubão. Então, meu tio ali, meu saudoso tio, né, que inclusive faleceu no ano que eu entrei lá na secretaria, ele participou aí da formação da guarda. Um dia eu venho aqui para contar a história da guarda. É isso aí, legal, bacana. Faremos isso, vai ser bom. Legal, gente, então vamos lá. Quarta-feira, 20 horas, você sabe, tem um encontro marcado com a gente aqui no CoSecurity Segurança Colaborativa. Não se esqueça de se inscrever no canal da Escola Superior de Segurança, deixe o like, é fundamental, pega o programa, pega o link, divulga para os amigos, divulga para os inimigos e vamos lá, que a gente precisa discutir segurança colaborativa, debater educação, que é assim que a sociedade avança. Semana que vem tem mais. Estamos aí sempre com o CoSecurity. O próximo é o 102. Estou esperando você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity.
Um por todos, todos por você.